Eu pesquisei o movimento estudantil da Universidade Federal do Espírito Santo, particularmente as mulheres do movimento estudantil da década de 70, entre 1974 e 1982. Essa pesquisa é uma pesquisa de iniciação científica que está vinculada ao Laboratório de Estudos Políticos, aqui do Departamento de Ciências Sociais, está ligado ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade. E quem me orientou foi a professora Adélia Miglevich, né? A gente teve esse interesse em estudar o movimento estudantil e fazer o recorte de gênero, buscar investigar como foi a participação das mulheres nesse movimento, nesse período de transição, de redemocratização, né? Não são os anos de chumbo exatamente, é um momento de transição, de reabertura política, e entender mais adiante quais são os lugares políticos que elas ocuparam depois dessa socialização política no movimento estudantil, né? Então, é um movimento de lugares políticos ontem e hoje. O que elas faziam, como elas atuavam no movimento estudantil da década de 70, e no que essa socialização produziu na vida delas, influenciou na vida delas após a saída da universidade. Como a gente investigou a participação das mulheres no movimento estudantil? A gente utilizou foi uma pesquisa qualitativa, a gente usou a história oral, entrevistando 9 mulheres desse movimento estudantil e mais 2 homens, né? Na verdade, comecei com a entrevista com os homens, que eu tive acesso aos nomes estudando pesquisas sobre o movimento estudantil da UFES, aqui da própria universidade, para ter acesso a esses nomes, e eles foram indicando alguns nomes de mulheres, e essas mulheres, quando eu fui entrevistar, foram indicando outras. Então foi assim que eu fui formando essa amostra de 9 mulheres, né? E aí eu busquei, então, entender como elas participaram, quais eram os canais de inserção, qual era a motivação para participar, e o que elas faziam exatamente no movimento estudantil. E aí a gente viu que elas estavam nas bases do movimento, não estavam na direção. Então elas estavam mais trabalhando no recrutamento de estudantes para participarem. E a partir dessas entrevistas também, além de entender a participação delas no movimento estudantil, a gente buscou fazer aquele movimento de o que houve depois, né? A trajetória política depois, o que essa vivência no movimento estudantil influenciou na vida delas depois da saída da universidade. Então, nisso, a gente também acabou investigando as questões de gênero, né, como a conciliação entre vida pública e vida privada, tentamos investigar o quanto essa questão de gênero influenciou na formação da identidade dessas mulheres. O movimento estudantil, a gente sabe que é um signo importante do processo de redemocratização, né, e a gente acha que é importante investigá-lo, sobretudo nesse período de transição, que é entre 1974 e 1982, que foi a minha amostra, onde a minha amostra se localizou, que é um período de transição, não é um período, não são os anos de chumbo. Então esses estudantes não foram torturados, mas enfrentaram assim, medo, de certa forma uma perseguição, muitas pessoas do governo infiltrados nas turmas, né, nas salas de aula, para vigiá-los, e isso foi relatado nas entrevistas. Então, a gente... o que esses estudantes estavam buscando na época, né? Além do ensino, uma melhor qualidade de ensino, do ensino superior, a luta contra a não privatização da universidade, né, tudo, eles estavam lutando pela volta da democracia, pela redemocratização. Tanto que uma das leituras Fávero faz sobre a UNE, por exemplo, ela diz que a história da UNE, do movimento estudantil,
se confundem com a história da luta contra a repressão. O tanto que o movimento estudantil esteve ligado, esteve engajado nessa luta na época, né? Então, com certeza, é um movimento importante para se investigar quando a gente está falando de redemocratização aqui no Brasil, né? E o que a gente viu dessas entrevistas, quais foram mais ou menos os resultados que a gente teve dessa questão de que as mulheres não estavam realmente em cargos de direção do movimento, elas estavam nas bases. A questão de gênero não entrava na agenda política do movimento, não era uma coisa que era conversada, só talvez a nível de, por exemplo, o partido, o PCB, por exemplo, tinha uma coordenação de mulheres, discutia, mas não era uma questão, era uma questão secundária, né? Como toda a luta de esquerda da época, a questão de gênero é uma questão que é secundária. O que é principal é a luta pelo socialismo e a luta pela redemocratização depois, por causa da ditadura. Então, eles estavam mais voltados a isso e a questão da mulher não entrava aí. Havia já alguns debates, mas muito localizados, e no caso do movimento estudantil não fazia parte da pauta deles. E, inclusive, os homens não problematizaram essa questão das mulheres no movimento estudantil de haver diferenciação. Para eles, elas eram tratadas como iguais. E não é que não eram tratadas, mas havia uma certa diferenciação e algumas sentiram, de certa forma, uma limitação de atuação. Mas é algo muito sutil, muito difícil de você falar. Assim, a questão de gênero é sempre muito sutil, muito naturalizada, né? É difícil a pessoa perceber. Então, assim, a gente pode ver uma coisa evidente é que a ausência delas nos cargos de direção. E depois disso, para onde essas mulheres, o que essas mulheres foram fazer, né? Só uma delas que eu entrevistei que permaneceu na política, que realmente fez carreira política, na política formal mesmo, que foi a Brice Bragato, até se candidatou a governadora nas eleições de 2010 aqui no estado do Espírito Santo. E as outras não permaneceram não foram atuar em partidos políticos. Algumas tentaram, né? Marli, Irene, outras chegaram a estar em partidos políticos, passaram por vários, mas a Marli especificamente passou por vários partidos, mas não permaneceu. As que tiveram atuação no partido político explicitaram uma certa uma decepção pelo espaço que elas tinham, a questão da própria mulher viver meio limitada nos partidos políticos. Isso é uma questão que a gente toca na pesquisa também, dessa dificuldade, desses obstáculos que a mulher tem de se inserir na vida pública e especificamente na política formal. É realmente bem complicado para as mulheres. Lógico que todas elas hoje têm uma consciência política, elas estão envolvidas, mas atuam em ONGs, atuam na sociedade civil, né? Ou suas categorias profissionais, uma é professora universitária, outra é presidente de ONG feminista, outra fundou uma ONG ambientalista na década de 90, hoje está envolvida com economia, com educação global e escreve sobre o assunto. Então, assim, elas estão atuando, elas não estão paradas, elas estão ativas e continuam com aquela consciência política que elas tiveram contato no movimento estudantil. Mas a atuação na vida, na política formal, realmente é bem complicado e só uma se manteve, né? Que foi a Brice. Então, assim, essa pesquisa é só o início, a gente vai levar para o mestrado, quer aprofundar, tem muitas lacunas que a gente quer trabalhar, ampliar a leitura, ampliar a análise, porque realmente foram 2 anos de iniciação científica, né? Mas tem muita coisa ainda para investigar e todo o processo de pesquisa é assim, quanto mais você estuda, mais você tem a sensação de que você precisa ir além daquilo, você tem que se esforçar mais, estudar mais. Então a gente
quer valorizar esses resultados que a gente teve, quer trabalhar melhor, quer confrontar melhor, entrevistar mais pessoas, mais homens, né, que a gente entrevistou poucos da primeira vez, para poder fazer uma análise mais apurada. Mas assim, já foi muito válido essa vivência, assim, aprendi muito. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.